Mas enfim, gente, doutorado. A gente não falou do doutorado. Passamos do mestrado, aí é só você que vai poder responder nessa mesa. O que eu faço para seguir pro doutorado? O que eu preciso ter? E por quê? E por quê? Bom, o doutorado, ele é uma escolha... Eu só vou te pedir, Babi, desculpa, para falar um pouco mais na frente do microfone. Ele é uma escolha que eu acredito que seja para alguém que realmente quer ter o título de doutorado, né? Fala, sei lá, o pai e a mãe quer que você tenha o título de doutorado. Não, tô começando do espaço nada a ver, que é isso. Mas eu amei. Minha mãe quer que eu tenha, meu pai quer que eu tenha o título de doutor. Tá bom, você vai lá, faz doutorado, entrega, e depois você vê o que você vai fazer da sua vida. Ou você faz algum... Ou faz medicina. Ou você faz medicina, é odonto e tal, e fala que é doutor. Tem essas opções também. Mas pensando na prática, assim, né? O que você faz com o diploma do doutorado? Você pode usar isso para enriquecer o seu currículo para atuar... Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Para enriquecer seu currículo para atuar na prática, mas o principal é pensar na carreira acadêmica, então se tornar um professor universitário e que está vinculado a pesquisador ou um pesquisador. Você pode muito bem, né? A Fiocruz profissional. Tem diversos concursos aí, contratações, seleções que é para pesquisador. Embora seja uma carreira assim um tanto quanto limitada, né? São poucos os que conseguem uma profissão exclusivamente de pesquisador. No Brasil está mais associada ao professor pesquisador, mas existem diversos. A Fiocruz, por exemplo, contrata diversos pesquisadores que não são professores necessariamente. Então existe esse falando da educação física, da educação física mesmo. Então, porque me parece pouco. Me parece poucas as vagas. Mas faz sentido isso. São poucas. Mas aí é que a gente está falando, né? Quando a gente fala de doutorado, a gente não está falando só da educação física agora, né? Sim, não. É um professor de educação física que qualquer pessoa foi para pesquisa. Aí que tá. Aí depende você tá no mundo. E aí eu tô no mundo. Ou seja, existem seleções que a graduação que eu fiz vai ser considerada. Ou seja, você vai ter um concurso que vai estar lá. Graduação em tal, mestrado nisso e doutorado naquilo. Mas existem seleções que não definem assim, graduação, área da saúde. Então, você poderia ter feito educação física, fisioterapia, enfermagem, medicina, e você poderia concorrer àquela vaga. Sim. Então, nesse caso que eu fiz bacharelado em educação física, eu poderia concorrer àquela vaga. Então, isso depende muito do edital do concurso que a gente está fazendo. Agora, pelo menos atualmente que eu saiba, numa universidade pública, o concurso ele solicita, no mínimo, doutorado. Então, realmente, o doutorado é extremamente importante para quem Os concursos de instituição pública, né? Instituição pública. Instituições públicas. Além de, é bom falar isso também, alguns concursos públicos que não pedem exclusividade para essas... Você tem que ser mestre, você tem que ser doutor, mas eles pagam uma bonificação para quem Então isso é bem interessante. Ganha pontos, né, de classificação. Até para entrar. A classificação também é muito importante. Mas não só para entrar, mas também para quem já tem lá e pra você ter uma ideia, teve um curso que eu fui fazer há pouco tempo agora, que a pontuação de um doutor... ela era equivalente à pontuação da pessoa gabaritar a prova. Ou seja, eu não teria ainda, na época que eu fiz, nem o título de mestrado. Eu teria que gabaritar a prova para sair igual alguém que era doutor e só passou, com nota mínima. Geralmente, para essas seleções, conta os títulos, né? A prova de título, que são essas, e também... a experiência prática. Isso, o tempo de prática, né? Isso é muito importante também. Sim. Por isso que eu acredito que, principalmente nós da educação física, que tem um leque de oportunidades, tentar, de alguma forma... ter as duas é importante, né? Para a nossa área, não necessariamente para as outras. E como que eu entro lá? Como que eu viro doutor? Então, aí você faz... Então, aí você pode... Existem diversas questões, né? Quando você está indo para um doutorado, você provavelmente saiu de um mestrado, provavelmente. Então, você pode continuar querendo ficar naquele mesmo laboratório. Então, você já sabe como funciona, né? Você já sabe como funciona. Agora, quando você quer mudar de linha de pesquisa, foi o meu caso. Eu estava fazendo o mestrado numa instituição e eu queria mudar de linha de pesquisa. Eu queria trabalhar com seres humanos, eu não queria trabalhar mais com animais. Aí foi um processo tal qual iniciação científica, entre aspas, assim, aquela história de ir bater nas portas. Só que agora eu tenho mestrado. Então, eu, como diz meu antigo orientador, ele falou, Bárbara, você fez o dever de casa. Porque eu fui em todos os laboratórios do Rio de Janeiro que trabalhavam com o ser humano. Porque, assim... Um mestrado, 2 anos, você faz gostando mais ou menos da pesquisa lá,
Mas um doutorado... Você tem que curtir. Você tem que gostar. E eu já tinha isso na cabeça assim, eu quero isso. E um doutorado é outra coisa também, que você tem que pensar assim, o que eu vou ensinar para os meus futuros alunos? Porque o meu doutorado é o que eu vou ter expertise para formar alunos no futuro, se é isso que eu quero, ficar na universidade. E eu quero fazer o quê? E aí eu já tinha... No meu caso, eu tomei a decisão que eu não queria trabalhar com animais. Então, eu precisava estar num ambiente que eu sabia que eu ia ficar 4 anos ali, escrevendo uma tese, passando perrengue, ganhando pouco. Então, tinha que ser uma coisa que valesse a pena a médio prazo. Você falou uma coisa legal agora, que tem uma grande diferença entre o mestrado e o doutorado. O mestrado é dissertação. Doutorado é tese. Você tem que ter a sua tese, que é uma diferença grande. A sua própria linha, né? A sua própria ideia de que você queira levar para a discussão. Ou seja, no doutorado você não é mais aluno. Não, exatamente. Não, você exatamente. é aluno. Você é doutorado, aluno. você é aluno. Aluno Mestrado, ainda? doutorado, você é aluno. Mas... No pós-doc, você não é mais aluno. No doutorado, você é aluno. E assim... Pós-doc é uma afiação daquela sua tese de doutorado, correto? O pós-doc você pode fazer em diversas áreas, mas você já adquiriu a titulação máxima. A titulação máxima é doutor. Não existe grau de pós-doutorado. O grau é doutorado. Você pode ter vários pós-doutorados, né? Pós-doutorado é um estágio após você ter terminado o grau, o maior grau que você poderia adquirir, que é o de doutor. E você pode fazer vários, assim. Você pode fazer vários pós-docs, O pós-doc surge também como um espaço para você continuar inserido na pesquisa antes de ser inserido na universidade ou ser concursado, né, ou entrar numa instituição de pesquisa. O pós-doc é um lugar ali que você fica, né, existem bolsas boas de pós-doc, então você consegue ficar inserido no meio da pesquisa, é uma forma de você sobreviver também, acredito que tem esse ponto. Mas o doutorado, se você mudar de linha de pesquisa, também é o mesmo esquema de você ir nos laboratórios, conversar. A chance, eu acho muito interessante você estar num laboratório que a linha de pesquisa já é de seu interesse. Acho difícil você, como aluno, montar sozinho uma linha de pesquisa nova. Pode acontecer. Né? Isso existe, eu tenho colegas que tiveram isso, mas é muito mais fácil quando você já tem um grupo que trabalha junto, porque senão você fica muito sozinho construindo aquilo ali. Isso é bom para a produção científica também. Então, eu aconselho, um conselho estratégico, e procura um laboratório que já quer fazer o que você quer fazer, porque ali a chance de você ter produção científica maior... É aquilo que a gente falou, do projeto de guarda-chuva. Trocar é muito maior. E você ficar sozinho, por um lado é bom, mas por outro lado... É só você que produz, você não dá conta. E o que você quer depois do doutorado? Você quer ser inserido no meio acadêmico, você quer retornar como professor ou como pesquisador. E o que você vai precisar para isso? Você vai precisar do teu título e de currículo, de produção científica. Então, eu aconselho que esteja num espaço no qual você vai poder contribuir para os outros trabalhos dos seus colegas. E você entra como coautor em um monte de trabalho e vai enriquecendo o currículo. Isso é uma dica mesmo, porque a gente às vezes aprende quando a gente já está ali naquele espaço sozinho, fazendo sozinho.